Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Este é o nosso trabalho do curso de Sistema de Informação SIS3NA, que fala sobre a microarquitetura SandBridge. Antes dessa arquitetura ser explicada detalhadamente, é importante ressaltar que a arquitetura SandBridge surgiu com a intenção de ter um desempenho melhor do que seu antecessor, que era o Nehalem, que era utilizado nos Core I da primeira geração. Ou seja, a arquitetura SandBridge da segunda geração veio para substituir a geração Nehalem e trazer uma série de inovações e melhorias em relação aos seus antecessores. Vamos começar falando sobre os aprimoramentos no pipeline e como as instruções são processadas nessa arquitetura. O processador com essa poderosa microarquitetura conta com a ajuda de 4 decodificadores de instruções, ou seja, ele consegue decodificar 4 instruções por pulso de clock. Esses decodificadores são responsáveis por decodificar as instruções x86 em microinstruções RISC, que são usadas internamente pelas unidades de execução do processador. E ele também suporta as fusões de instruções, a macrofusion e a microfusion. O que é novo e bastante inteligente é a adição de um cache de microinstruções decodificadas, capaz de armazenar 1536 microinstruções, o que equivale a mais ou menos 6 KB. A Intel chama este cache de cache L0. O objetivo é, quando o programa entra em loop, ou seja, precisa repetir a execução do grupo de instruções várias vezes, o processador não precisará decodificar novamente as instruções x86, elas já estarão decodificadas no cache. Esta tecnologia é um pouco parecida com a do NetBurst, do Pentium 4 A3 cache. Porém, não se engane, pois o cache utilizado nessa arquitetura é diferente da 3 cache, que armazena todas as voltas que o loop faz, e o cache L0 só a microinstrução. Quando o cache de microinstruções é usado, o processador coloca o cache de instruções L1 e os decodificadores para dormir, o que faz o processador economizar energia e dissipar menos calor. A unidade de previsão de desvio foi redesenhada e o tamanho do buff de destino de desvio, o Branch Target Buff, foi dobrado em relação à arquitetura Nehalem. Além de agora usar uma técnica de compressão que permite que ainda mais dados sejam armazenados, a previsão de desvio é um circuito que tenta adivinhar os próximos passos de um programa, carregando para dentro do processador as instruções que ele acha que o processador tentará carregar. Se ele estiver certo, o processador não perderá tempo carregando essas instruções da memória, já que elas já estarão dentro do processador. Aumentando o tamanho desse buff permite que este circuito carregue antecipadamente ainda mais instruções, aumentando o desempenho do processador. O agendador usado na microarquitetura SandBridge é similar ao usado na microarquitetura Nehalem, com 6 portas de despachos, 3 delas usadas pelas unidades de execução e 3 usadas pelas unidades de memória. Embora essa configuração seja a mesma, a microarquitetura SandBridge tem mais unidades de execução. Enquanto a microarquitetura Nehalem tem 12, a SandBridge tem 15. De acordo com a Intel, elas foram redesenhadas para aumentar o desempenho de operações envolvendo números de ponto flutuante. Outra diferença está nas portas de memória. A microarquitetura Nehalem tem uma unidade de carga, uma unidade de armazenamento de endereços e uma unidade de armazenamento de dados, cada uma conectada a uma porta de despacho individual. Isso significa que processadores baseados na microarquitetura Nehalem podem carregar do cache L1 de dados 128 bits de dados por pulso de clock. Na microarquitetura SandBridge, as unidades de carga e armazenamento de endereços podem ser usadas como uma unidade de carga ou uma unidade de armazenamento de endereços. Esta mudança permite que 2 vezes mais dados possam ser carregados no cache L1 de dados por pulso de clock, usando 2 unidades de 128 bits ao mesmo tempo, em vez de apenas uma, aumentando assim o desempenho. Dessa maneira, os processadores SandBridge podem carregar 256 bits de dados do cache L1 de dados por pulso de clock. Assim como na microarquitetura Nehalem, ao Encore, que é a parte do processador que estão as integrações feitas que antes eram relacionadas ao chipset. A microarquitetura SandBridge traz o agente do sistema. Ele tem algumas modificações e melhorias que o torna distinto do Encore. As diferenças em relação ao Core são que o cache L3 não faz mais parte do agente do sistema e passou a se chamar LLC, Last Level Cache. Mas o que é?
significa último nível de cache, deixando de ser exclusividade dos núcleos e passando a ser um cache unificado para todas as partes do processador, sendo eles os núcleos, processador gráfico e motor do vídeo 2D. Como funciona? Ele trabalha com a mesma frequência dos núcleos e com isso tem uma velocidade maior que a do agente do sistema. Para que serve? A menor latência, ciclos, aliado à alta frequência que são os clocks, trazem uma performance maior em relação aos seus antecessores. Para isso, o agente do sistema usa um sistema chamado barramento em anel. Barramento em anel. O barramento em anel também existe no Nehalem e no Elastomere, com seu funcionamento semelhante a uma rede que trafega as informações. Ele traz uma mudança na nova microarquitetura do SandBridge, pois toda a comunicação interna é feita por ele. Como funciona? Como na figura, temos um SandBridge quadricore. Nele temos 6 pontos de parada. No barramento da figura, faz 2 ligações em cada parada, e estas podem enviar dados em ambas as direções até o ponto de parada mais próximo. Se esse estiver ocupado, as informações continuam e o tráfego no anel até achar um ponto de parada que não esteja sendo utilizado. Em um SandBridge quadricore, na frequência de 3,3 GHz, a largura total do barramento pode chegar quase a 423 GB. Essa é a banda máxima teórica, mas pode ser menor se todos os núcleos estiverem fazendo uso do barramento e a comunicação neles for intensa. Porém, ainda assim, a taxa de transferência será alta. O barramento em anel faz parte de um design modular que pode ser alterado conforme necessário, tanto para incluir mais pontos de parada, como para removê-los. Assim é possível ter um barramento mais simples em processadores dual core, por exemplo. E esse processador vem com Turbo Bus, todo mundo já sabe, mas a versão dele é o Turbo Bus 2.0. Ele verifica a real necessidade do usuário para aquele momento e vai turbinar naquilo que o computador precisa desempenhar. No caso do uso gráfico, ele vai aumentar a frequência do processador gráfico, tornando o processador mais inteligente. Lembrando que isso só dura alguns segundos, dependendo da sua dissipação de calor. Toda a potência de um processador com um diferencial que todos gostariam de ter é utilizado por desktop, notebook e iPad. As grandes marcas apostam que esse processador vai agregar valor aos seus produtos. Empresas como a Apple, Sony Vaio, Asus, Dell e Acer apostam nessa ideia. E aí, viu que maravilha? Imagina jogar com esse processador. Este é o nosso trabalho de arquitetura e organização de computadores.